Me chamaram de inútil no nosso próprio churrasco em família. 2 horas depois, precisaram do meu nome para acessar a CIA. A primeira coisa que notei ao entrar no quintal foi o cheiro de carne queimada e velhas queixas. Era o Memorial Day, e o sol brilhava sobre uma fileira de cadeiras de plástico e muitas bandeirinhas americanas fincadas na grama, como declarações de lealdade que ninguém naquele quintal realmente sentia. Eu não voltava aqui havia mais de 1 ano. Desde antes da missão. Desde que enterrei pedaços de mim na areia, ainda sem conseguir tirar as botas. Ninguém olhou para cima quando entrei, nem mesmo a Madison. Ela estava ocupada servindo chá gelado em copos altos, seu novo corte de cabelo Chanel balançando como se estivesse em algum comercial político. Marcia, mãe, me deu um sorriso fraco de trás da churrasqueira que ela não sabia como usar. Gregory, claro, estava de pé, com os braços cruzados, como se estivesse monitorando a posição das tropas, não cachorros quentes. Peguei o prato de papel que alguém me enfiou na mão e me aproximei da borda da reunião, onde a mesa dobrável tremia sob uma bandeja de milho cozido demais. Eu não estava com muita fome. A Evelyn conseguiu, murmurou alguém do meio da multidão. Era só isso. Sem abraço, sem perguntas, nenhum como vai. Só a Evelyn conseguiu. Sentei-me à sombra do velho corniço que havia perdido metade das folhas, fingindo não observar Madison trabalhando no ambiente. Afinal, ela era o motivo da reunião. Nossa garota de ouro, aquela que tinha tudo a seu favor, beleza, ambição e uma pasta recém-prensada de cartas da CIA. Gregor ergueu a lata de cerveja, o alumínio refletindo a luz do sol como uma espada. Um brinde a Madison, anunciou. O primeiro Drake a ser contratado pela agência. Inteligente, disciplinado, determinado. Ele se virou para mim levemente, mal movendo a cabeça. Ao contrário de alguns de nós, que voltamos sem direção. Risada, discreta, controlada, mas mais cortante que estilhaços. Eu não me mexi. Marcia não disse nada. Ela nunca dizia nada quando Gregor entrava daquele jeito. Apenas alisou o guardanapo e continuou cortando os pãezinhos. Madison girou um garfo nos dedos e deu um sorriso irônico. Pelo menos estou seguindo em frente, acrescentou casualmente, como se não tivesse o peso de uma adaga. Observei-a atentamente. Aquele sorriso era cauteloso demais. E então, quando ela enfiou a mão na bolsa para tirar os óculos escuros, um envelope pardo escorregou e caiu perto dos meus pés. Abaixei-me e li as palavras de solicitação de acesso federal para autorização de segurança antes que ela se apressasse para pegá-lo de volta. Pesquei. Meu próprio nome me encarava na parte inferior do formulário, Evelyn M. Drake, patrocinadora da autorização. Patrocinador. Aquilo me atingiu como um soco tardio nas costelas. Ela não chegou tão longe sozinha. Eles me usaram, meu nome, meu histórico, meus sacrifícios, o tempo todo me chamando de nada. Levantei-me lentamente. Ninguém percebeu. Ainda não. O mundo ao meu redor se turvou, os cheiros de churrasco, as bandeiras, o sol. Tudo se desvaneceu atrás do rugido dentro do meu peito. Eu precisava de ar. Não porque não conseguisse respirar, mas porque precisava respirar nos meus próprios termos, não nos deles. Contornei a lateral da casa, seguindo a cerca viva, com as mãos tremendo, mas a coluna ereta. Evelyn, a voz de Madison, falhou atrás de mim. Não me virei. Ela me alcançou perto da cerca, com uma expressão de pânico, não mais a recruta descolada. Preciso da sua assinatura, disse ela, em voz baixa, mas urgente. Sem ela, não consigo passar na verificação de antecedentes. Eles sinalizaram algo e precisam da sua verificação. É só uma formalidade. Uma formalidade. Assim como eu era uma formalidade na vida deles. A filha quieta, a substituta, a assinatura. Peguei o documento dela e o desdobrei como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu nome estava impresso em tinta preta e grossa, um eco de todos os sacrifícios que eu havia feito em silêncio. Ela esperou, balançando levemente os pés, subitamente insegura.
Olhei-a nos olhos e dobrei o formulário lentamente. Você me chamou de inútil. Agora precisa de mim. Afastei-me. Meu silêncio ecoou mais alto que o riso deles. Não falei nada durante o caminho para casa. Não coloquei música. Não abri as janelas. Nem desabotoei a gola da camisa social, que ainda grudava na minha pele com suor antigo e ressentimento recente. O zumbido suave do meu motor pelos subúrbios do norte da Virgínia foi o único som até que estacionei no estacionamento apertado atrás do meu apartamento e fiquei sentado lá por 10 longos minutos, olhando pelo para-brisa como se algo fosse mudar. Não mudou. Subi as escadas para o segundo andar, destranquei a porta e fui recebido pelo silêncio monótono de casa. Uma planta meio murcha pendia perto da janela. O ar-condicionado ligou com um barulho. A correspondência ainda estava espalhada no balcão, sem ser aberta desde a semana passada, ou talvez mais. Deixei cair o envelope que Madison me entregará, não, apontado para mim como arma, na mesa da cozinha e abri meu laptop. O zumbido do ventilador aumentou. Digitei mais rápido do que pensava, uso indevido de patrocinador em processo de autorização da CIA. Uma dúzia de resultados apareceu, fóruns, documentos em PDF, alguns processos judiciais antigos enterrados em arquivos do governo. Meus olhos se estreitaram. Acontece que usar as credenciais de segurança ativas de alguém sem autorização explícita não era apenas antiético. Podia ser criminoso, especialmente se envolvesse deturpação ou consentimento falso. Cliquei em vários links e parei em uma frase que me arrepiou. A não comunicação do conhecimento de uso não autorizado de credenciais pode resultar em responsabilidade solidária sob a lei federal. Então, se eu ficasse quieto, não estaria apenas sendo usado, eu seria cúmplice. Peguei meu celular. Jasmine Reed estava listada nos meus contatos na equipe Junior Shield. Não nos falávamos há 3 anos, mas ela certa vez foi a única advogada disposta a falar com alguém dentro da nossa antiga unidade quando a cúpula tentou silenciar uma reportagem sobre baixas civis em Kandahar. Ela atendeu após o segundo toque. Evelyn, sua voz não mudou, baixa, clara, com o tom de quem sabia demais e estava cansado de fingir o contrário. Ei, eu disse, acho que tem um problema com a autorização. Minha irmã enviou algo com o meu nome. Ela está se candidatando para admissão na CIA. Uma pausa. Então seu consentimento está documentado? Não. Você pode ser responsabilizado se deixar passar. Simples assim. Simples. Sem espaço para se contorcer. Passei a mão pelos cabelos, os olhos se voltando para o envelope pardo que ainda estava sobre a mesa como uma ameaça que ainda não havia detonado. Eles sempre usaram o que precisavam. Acho que não achei que isso importasse mais. Sim, Evelyn. Isso não é uma papelada de RH. Sua autorização está vinculada a missões, avaliações de trauma, zonas classificadas. Se ela mencionou seu nome ou seu histórico para acesso sem sua autorização, isso é abuso de identidade, de acordo com o título 18. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Madison. Eu não sabia que seria grande coisa. Por favor, assine. Fico te devendo uma. Fiquei olhando para ele, com o maxilar cerrado. Não respondi. A voz de Jasmine suavizou-se, apenas um pouco. Você não é obrigada a proteger pessoas que violam as fronteiras federais, sejam familiares ou não. Preciso saber exatamente o que ela acessou. Posso ajudar, mas teremos que ser cirúrgicos. Você ainda consegue acessar seus registros de 2014? Acho que sim. Meu disco externo está enterrado em algum lugar debaixo de caixas. Não mexo nesses dados há anos. Puxe! Se o que ela enviou corresponder a alguma coisa nos seus registros, podemos montar um caso. Te encontro pessoalmente amanhã. Mas Evelyn, se você quiser prosseguir, preciso ter acesso a tudo. E vamos ficar no escuro. Sem contato com a família. Aos olhos deles, eu havia desaparecido até me tornar útil novamente. O silêncio no meu apartamento assumirá um peso diferente.
Não de vazio, mas de expectativa. Daquele tipo de silêncio que se sente logo antes de uma tempestade chegar, a quietude em que você sabe que o vento está prestes a desmanchar tudo. Eu estava começando a perceber que silêncio não era ausência. Era proteção. E eu já estava sob ele há tempo demais. Jasmine sentou-se à minha frente na estação de trabalho improvisada que ela havia montado na minha sala de jantar, com o laptop aberto, as mangas arregaçadas e o olhar atento por trás dos óculos borrados. Ela não precisou perguntar se eu tinha dormido. A pilha de caixas fechadas e as marcas de café na mesa responderam por ela. Eu estava vasculhando uma lixeira marcada como 2014 Q4, tirando um HD externo antigo que eu não tocava há quase uma década. Mal me lembrei do arquivo que procurava. Gregory disse que era um arquivo relacionado a impostos, inofensivo. Eu o assinei na cozinha durante os preparativos para o Dia de Ação de Graças, enquanto ele mexia o molho e evitava contato visual. Havia uma planilha, eu disse, conectando o pendrive. Ele disse que era só para deduções. Algo sobre incentivos para veteranos. Os dedos de Jasmine se moviam rapidamente no teclado. Os incentivos para veteranos podem ser reais, mas são frequentemente mal utilizados, especialmente quando combinados com subsídios federais. Um ping. O arquivo abriu. E lá estava. Meu nome, documento de identidade, anexado a uma proposta de financiamento do Departamento de Energia. Não assinado por mim, nem mesmo formatado no meu estilo de escrita, mas ainda assim lá. Jasmine inclinou a tela. Os metadados deste arquivo marcam seu sistema. O carimbo de data mora corresponde ao final de novembro de 2014. Ele foi roteado pelo servidor corporativo do seu pai 3 dias depois. Fiquei olhando. Senti um aperto no estômago. Quantos arquivos são assim? Perguntei. Ela apertou uma tecla. Uma lista foi preenchida. 8 entradas, todas vinculadas ao meu perfil de segurança. Todas enviadas por meio de diferentes programas federais. Nenhuma com minha permissão. Eu me senti fria. Não de raiva, apenas vazia. Não foi acidental. Jasmine disse, com a voz mais firme agora, é baseado em padrões. Eles usaram sua autorização como um firewall, passaram por portões que, de outra forma, estariam bloqueados. Respirei fundo e peguei meu celular. O botão do Viva Voz estava escorregadio sob meu polegar. Gregory atendeu no segundo toque, com a suavidade de sempre. Evelyn, que surpresa! Engoli em seco. Oi, pai? Só estou organizando arquivos antigos, tentando resolver algumas coisas de anos atrás. Você se lembra daqueles formulários de imposto de renda que você me fez assinar em 2014? Uma pausa, ponderada. Ah, claro, disse ele, com leveza. Você sempre teve a classificação correta. Isso nos ajudou um pouco. Coisas que você assinou anos atrás renderam mais do que você provavelmente imagina. Jasmine bateu o recorde. E Madison? Perguntei. Outra pausa. Todo mundo tem que começar de algum lugar. Algumas portas não se abrem a menos que você tenha o nome certo na papelada. A ligação terminou antes que eu pudesse sentir meu próprio pulso novamente. Jasmine se recostou. Ele acabou de confirmar o uso intencional. E ele não está preocupado, o que significa que ou ele acha que você não vai lutar ou que ninguém vai ouvir. Ele tem metade da razão, murmurei. Ninguém nunca teve. Ela não olhou para cima. Isso acaba agora. Recostei-me, meus olhos se voltando para um nome destacado em uma das antigas correntes de e-mail, Mera Patel. A princípio, não significou nada, mas depois fez sentido. Ela era a contadora que trabalhava no escritório do Gregory. Sempre quieta, sempre com um caderno preto que nunca perdia de vista. Ela foi embora repentinamente em 2015. Sem aviso, sem despedida. Quem é Mera? Jasmine perguntou, captando minha atenção. Alguém que possa saber mais ou ter provas. Jasmine acrescentou o nome às suas anotações.
Vamos encontrá-la. Esfreguei as têmporas, o peso da última hora se condensando em uma única e feia verdade. Nunca se tratou apenas de negligência, nem de silêncio, nem de mal-entendidos. Eu não era invisível. Eu era uma camuflagem, uma substituta. Jasmine se levantou e fechou o laptop. Seus olhos encontraram os meus com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Você nunca foi simplesmente esquecida. Você foi usada metodicamente. Então é hora de eles me verem completamente. O cheiro de curi velho impregnava a escada como uma lembrança esquecida. Subi ao terceiro andar de um prédio de tijolos desgastados no centro de Washington, D.C., onde os telhados do governo se destacavam no céu como sentinelas vigilantes. Meera Patel morava logo abaixo deles, aconchegada em um estúdio abarrotado de caixas de arquivo, canecas vintage e uma energia nervosa que me atingiu no instante em que a porta se abriu com um rangido. Ela não sorriu, apenas piscou por trás dos óculos de aro fino e se afastou. Meera, eu disse suavemente, absorvendo o caos controlado. Obrigada por me encontrar. Ela assentiu uma vez, braços cruzados e postura rígida. Não sei o que você quer de mim. Verdade, respondi, passando por uma pilha de correspondências e cadernos fechados. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, mais velha do que deveria ser. Havia um cansaço em seus olhos que eu só via em espelhos, o tipo de cansaço que surge quando você guarda algo para si por tempo demais. Sentei-me. Jasmine encostou-se na parede do fundo, em silêncio por enquanto. Lembro-me dos registros, comecei, de 2014. Os formulários de imposto de renda, as bolsas de estudo vinculadas ao meu nome. Eu não autorizei nada disso. Meera se encolheu levemente. Gregory disse que era legal, disse ela, com a voz fraca. Ele disse que veteranos podiam patrocinar o acesso de civis. Que era normal. Foi mesmo? Jasmine perguntou baixinho. Meera balançou a cabeça, mordendo o lábio. Não parecia normal. Mas eu não estava em posição de discutir. Eu tinha acabado de me formar há 2 anos. Gregory. Ele sabia como fazer as coisas parecerem plausíveis. Inclinei-me para a frente. A bolsa da CIA de Madison. Isso estava vinculado à minha autorização? Uma pausa. Depois, um aceno relutante. Havia um arquivo de financiamento, uma inscrição de 2017, que exigia um patrocinador familiar pré-aprovado. Eu não sabia que era você até seu nome aparecer no registro digital. Ela caminhou até uma mesa cheia de discos rígidos antigos e envelopes pardos. Guardei algumas coisas. Não sei por quê. Seguro, talvez. Ela voltou com um pendrive empoeirado e o colocou sobre a mesa como uma confissão. Guardei isso para o caso de algum dia me atacarem. Jasmine pegou o documento com delicadeza e o guardou na bolsa sem dizer uma palavra, mas seu olhar estava aguçado. Vamos verificar, disse ela. Se o que está aqui estiver de acordo com os bancos de dados federais restritos que pesquisei ontem à noite, não é apenas fraude, é uma violação de segurança nacional. Meera se jogou na cadeira à minha frente, como se o peso do que ela dissera finalmente a tivesse abalado. Eu não fui a única, murmurou. Houve outros. Aprovações discretas, faturas ocultas. Gregory usou sua autorização como uma chave. Pensei no meu tempo em Kandahar. A poeira, o sangue, o dia em que quase sangrei até a morte enquanto minha família postava fotos da formatura de Madison em Yale. Minha mãe tinha legendado uma delas com muito orgulho da nossa estrela em ascensão enquanto eu era levado para Ramstein. Eles nunca perguntaram onde eu estava, nem uma vez. E agora transformaram minha identidade em moeda corrente. Fui destacado, sussurrei, para lutar em uma guerra que eles nunca reconheceram, e eles estavam construindo carreiras às minhas custas. Meera olhou para baixo. Desculpe. Eu acreditei nela. Talvez porque ela tivesse a coragem de continuar firme. Talvez porque, ao contrário dos outros, ela parecesse envergonhada. Levantei-me, com a determinação se fortalecendo a cada respiração.
Você fez a coisa certa hoje, eu disse a ela. Ela assentiu uma vez e depois se virou. De volta ao corredor, Jasmine pousou a mão de leve no meu ombro. É isso aí, Evelyn, disse ela. Estamos construindo o caso, peça por peça. Expirei lentamente, com os olhos examinando o domo do Capitólio à distância. Parecia diferente agora, menos simbólico, mais tangível, como um lugar onde eu poderia realmente entrar com a verdade. Eles se voltaram contra a pessoa errada. Eles chamaram de formalidade. Eu chamei de confissão. As persianas do escritório de Jasmine estavam fechadas, projetando longas sombras sobre os veios da madeira da mesa de reuniões. Eram quase 22 horas, e o único som era o do leve toque das teclas enquanto construíamos um rastro digital, forjado por anos de traição, credenciais usadas indevidamente e o tipo de silêncio que corrói a verdade de dentro para fora. Sobre a mesa, entre nós, o pendrive da Mera, meus registros de mobilização, uma transcrição da minha ligação com o Gregor e o fluxograma da Jasmine, mapeando cada detalhe no que ela chamou de um cronograma federal claro. Nada de especulação, nenhuma emoção, apenas fatos, cadeia de custódia, estatuto e violação. Aqui, disse Jasmine, apontando para uma data na planilha, 12 de fevereiro de 2017. Essa é a data de inscrição para a Bolsa de Estudos da CIA de Madison. Examinei a fileira, meu documento de identidade, minha assinatura, ou algo próximo o suficiente para passar na inspeção. Ela devia ter 20 anos, murmurei. Ainda em Yale, sem antecedentes governamentais, sem credencial, sem vínculos com agências. Jasmine confirmou. Mas Gregory tinha acesso. Ele a infiltrou usando você como uma chave mestra humana. Deveria ter me deixado enjoada. Em vez disso, me concentrou. Meu celular vibrou. Madison. Fiquei olhando para ele até Jasmine me dar um aceno lento. Coloquei no viva voz. A voz dela estava tensa, apressada. Eu só queria conversar. Olha, não foi ideia minha, tá? Foi do papai. Ele disse que estava tudo bem, só a papelada. Eu nem li metade. Por que você está ligando agora? Perguntei secamente. Um momento de silêncio. Ouvi dizer que você está investigando. Que a Jasmine está envolvida. Só, por favor, não estrague tudo. Deixei o silêncio se estender e então disse calmamente, tarde demais. Ela entrou correndo. Espera, Eve, eu não quis dizer. Papai só me disse para entregar. Eu não pensei. Jasmine deu um toque no celular. Chamada gravada. Desliguei. Ela está pirando, eu disse. Ela está assustada, respondeu Jasmine. E se ela está ligando, significa que Gregor está perdendo o controle. Ela não sorriu, apenas piscou por trás dos óculos de aro fino e se afastou. Mera, eu disse suavemente, absorvendo o caos controlado. Obrigada por me encontrar. Ela assentiu uma vez, braços cruzados e postura rígida. Não sei o que você quer de mim. Verdade, respondi, passando por uma pilha de correspondências e cadernos fechados. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava, mais velha do que deveria ser. Havia um cansaço em seus olhos que eu só via em espelhos, o tipo de cansaço que surge quando você guarda algo para si por tempo demais. Sentei-me. Jasmine encostou-se na parede do fundo, em silêncio por enquanto. Lembro-me dos registros, comecei, de 2014. Os formulários de imposto de renda, as bolsas de estudo vinculadas ao meu nome. Eu não autorizei nada disso. Mera se encolheu levemente. Gregory disse que era legal, disse ela, com a voz fraca. Ele disse que veteranos podiam patrocinar o acesso de civis. Que era normal. Foi mesmo? Jasmine perguntou baixinho. Mera balançou a cabeça, mordendo o lábio. Não parecia normal. Mas eu não estava em posição de discutir. Eu tinha acabado de me formar há 2 anos. Gregory. Ele sabia como fazer as coisas parecerem plausíveis. Inclinei-me para a frente.
A bolsa da CIA de Madison. Isso estava vinculado à minha autorização? Uma pausa. Depois, um aceno relutante. Havia um arquivo de financiamento, uma inscrição de 2017, que exigia um patrocinador familiar pré-aprovado. Eu não sabia que era você até seu nome aparecer no registro digital. Ela caminhou até uma mesa cheia de discos rígidos antigos e envelopes pardos. Guardei algumas coisas. Não sei por quê. Seguro, talvez. Ela voltou com um pendrive empoeirado e o colocou sobre a mesa como uma confissão. Guardei isso para o caso de algum dia me atacarem. Jasmine pegou o documento com delicadeza e o guardou na bolsa sem dizer uma palavra, mas seu olhar estava aguçado. Vamos verificar, disse ela. Se o que está aqui estiver de acordo com os bancos de dados federais restritos que pesquisei ontem à noite, não é apenas fraude, é uma violação de segurança nacional. Mera se jogou na cadeira à minha frente, como se o peso do que ela dissera finalmente a tivesse abalado. Eu não fui a única, murmurou. Houve outros. Aprovações discretas, faturas ocultas. Gregory usou sua autorização como uma chave. Pensei no meu tempo em Kandahar. A poeira, o sangue, o dia em que quase sangrei até a morte enquanto minha família postava fotos da formatura de Madison em Yale. Minha mãe tinha legendado uma delas com muito orgulho da nossa estrela em ascensão enquanto eu era levado para Ramstein. Eles nunca perguntaram onde eu estava, nem uma vez. E agora transformaram minha identidade em moeda corrente. Fui destacado, sussurrei, para lutar em uma guerra que eles nunca reconheceram, e eles estavam construindo carreiras às minhas custas. Mera olhou para baixo. Desculpe. Eu acreditei nela. Talvez porque ela tivesse a coragem de continuar firme. Talvez porque, ao contrário dos outros, ela parecesse envergonhada. Levantei-me, com a determinação se fortalecendo a cada respiração. Você fez a coisa certa hoje, eu disse a ela. Ela assentiu uma vez e depois se virou. De volta ao corredor, Jasmine pousou a mão de leve no meu ombro. É isso aí, Evelyn, disse ela. Estamos construindo o caso, peça por peça. Expirei lentamente, com os olhos examinando o domo do Capitólio à distância. Parecia diferente agora, menos simbólico, mais tangível, como um lugar onde eu poderia realmente entrar com a verdade. Eles se voltaram contra a pessoa errada. Eles chamaram de formalidade. Eu chamei de confissão. As persianas do escritório de Jasmine estavam fechadas, projetando longas sombras sobre os veios da madeira da mesa de reuniões. Eram quase 22 horas, e o único som era o do leve toque das teclas enquanto construíamos um rastro digital, forjado por anos de traição, credenciais usadas indevidamente e o tipo de silêncio que corrói a verdade de dentro para fora. Sobre a mesa, entre nós, o pendrive da Mera, meus registros de mobilização, uma transcrição da minha ligação com o Gregory e o fluxograma da Jasmine, mapeando cada detalhe no que ela chamou de um cronograma federal claro. Nada de especulação, nenhuma emoção, apenas fatos, cadeia de custódia, estatuto e violação. Aqui, disse Jasmine, apontando para uma data na planilha, 12 de fevereiro de 2017. Essa é a data de inscrição para a Bolsa de Estudos da CIA de Madison. Examinei a fileira, meu documento de identidade, minha assinatura, ou algo próximo o suficiente para passar na inspeção. Ela devia ter 20 anos, murmurei. Ainda em Yale, sem antecedentes governamentais, sem credencial, sem vínculos com agências. Jasmine confirmou. Mas Gregory tinha acesso. Ele a infiltrou usando você como uma chave-mestra humana. Deveria ter me deixado enjoada. Em vez disso, me concentrou. Meu celular vibrou. Madison. Fiquei olhando para ele até Jasmine me dar um aceno lento. Coloquei no viva voz. A voz dela estava tensa, apressada. Eu só queria conversar. Olha, não foi ideia minha, tá? Foi do papai. Ele disse que estava tudo bem, só a papelada. Eu nem li metade. Por que você está ligando agora? Perguntei secamente. Um momento de silêncio.
Ouvi dizer que você está investigando. Que a Jasmine está envolvida. Só, por favor, não estrague tudo. Deixei o silêncio se estender e então disse calmamente: tarde demais. Ela entrou correndo. Espera, Eve, eu não quis dizer. Papai só me disse para entregar. Eu não pensei. Jasmine deu um toque no celular. Chamada gravada. Desliguei. Ela está pirando, eu disse. Ela está assustada, respondeu Jasmine. E se ela está ligando, significa que Gregor está perdendo o controle. Abri meu velho diário de bordo militar verde e virei para uma página marcada apenas com um asterisco em tinta vermelha. Operação Sombreaquer, minha missão mais secreta, aquela que exigiu 3 níveis de verificação, 2 dos quais foram explorados por outra pessoa para burlar a papelada de uma filha fingindo ser uma espiã. Eles nem sabiam o que eu passei, eu disse. Mas eles usaram, deram uma nova cara, rotularam como uma conquista familiar. Jasmine deslizou seu laptop em minha direção. Isso termina aqui. Mas assim que registrarmos isso, assim que clicarmos em enviar, tudo muda. Vira registro federal. Não tem como voltar atrás. Eu sei. A porta zumbiu. Jasmine foi abri-la, revelando um homem alto, de cabelo curto, segurando uma maleta acolchoada debaixo do braço. Noah, eu disse, dando um passo à frente. Ele me deu um meio sorriso. Faz tempo, Walsh. Nos abraçamos brevemente sem dizer nada. Ele entregou a maleta para Jasmine. Fiz um favor, disse ele. Aqui é Julia Mark, ex-agente da NSA, agora trabalhando como freelancer sem ser notado. Ele vai verificar todos os rastros digitais que identificamos, metadados, cadeia, ID, logs de backing. Você terá um mapa digital limpo. Perfeito, disse Jasmine. Acenei para Noah. Obrigada por confiar em mim. Você sempre cumpriu suas promessas, disse ele. Está na hora de retribuir o favor. À meia-noite, o quadro de evidências estava codificado por cores: vermelho para violações, amarelo para arquivos de testemunhas de apoio, azul para metadados de Mera, da bolsa de estudos de Madison e meus próprios registros. Jasmine rotulou a pasta como rascunho de arquivo federal V1. Fiquei olhando para aquilo. Não se tratava mais de ressentimento. Nem se tratava deles. Tratava-se do que eles achavam que conseguiriam fazer. De quem eles presumiam que eu sempre seria. Deixe-os vir, eu disse. Desta vez, estarei esperando. Eles manipularam os registros, mas os metadados nunca mentem. Os dedos de Jordan dançavam pelo teclado com o tipo de intensidade focada que eu me lembrava dos analistas de campo e das operações de blackout, pessoas que sabiam se mover rápido e investigar a fundo sem causar impacto. A sala de guerra brilhava em azul no escuro. Telas cobriam as paredes, piscando com fileiras de arquivos descriptografados. Cada uma delas era um fio na teia que finalmente começávamos a desvendar. Jasmine estava atrás dele, braços cruzados, lábios comprimidos em uma linha dura. Sentei-me ao lado, com o pendrive da Mera na mão como se ainda pudesse me queimar. Essa coisa é uma mina de ouro, disse Jordan sem olhar para cima. Criptografada, mas não de forma inteligente. Quem fez o upload usou protocolos básicos de mascaramento, desleixados. Ele clicou em abrir um arquivo de log. Uma planilha rolou com títulos como solicitação de desembolso de bolsa, isenção de segurança, procuração desativada e código de autorização de operações ED 349. Inclinei-me para a frente. ED 349, disse lentamente. Essa é a minha placa de Kandahar. Exatamente, respondeu Jordan. Usado como assinatura fantasma. Os carimbos de data e hora mostram que foi carregado de um terminal privado em 3 de abril de 2017, às 2h47 EST. Ele fez uma pausa. Isso não é horário comercial. Não, Jasmine murmurou. Isso é comportamento de quem se esconde na escuridão. Uma notificação apareceu na tela, Mera, entrando por videochamada criptografada.
Ela parecia nervosa, com o cabelo preso em um coque frouxo e os óculos ligeiramente tortos. Eu não sabia que ainda usavam, começou. Gregory veio até mim em 2017, disse que o sistema precisava de uma etiqueta de autorização verificada para acelerar o processo de inscrição da Madison. Disse que Evelyn já havia concordado, que era apenas uma formalidade técnica. Você acreditou nele? Jasmine perguntou. Eu queria, admitiu Mera, mas do jeito que ele disse, como se já tivesse sido feito, como se não importasse o que eu pensasse. Jordan abriu um documento e virou a tela. Você reconhece isso? Mera semicerrou os olhos. Então, prendeu a respiração. É esse mesmo. Eu enviei. Ele me entregou uma versão impressa com o documento de identidade da Evelyn rabiscado no canto e disse para escanear e arquivar digitalmente. Jasmine assentiu, sombria. Podemos comparar isso com o banco de dados federal. As tags ainda estão ativas. Eu ainda não tinha falado. Tentava manter a respiração controlada, mas de repente me dei conta, enquanto eu estava fora da rede, em um local secreto no norte da Síria, quase faminto e cheio de raiva, minha identidade havia sido passada pelas redes governamentais como uma chave mestra. Continue, eu disse. Jordan abriu outro registro. Este piscou com um sinal de alerta. Este documento estava enterrado bem fundo, disse ele. Memorando de encaminhamento da CIA, roteamento interno confidencial, escrito com autorização de procuração. Ele destacou a linha que me fez parar o coração. Encaminhamento interno da CIA, Madison Drake via procuradora Drake. Isso não é apenas um favor, disse Jasmine. É uma mentira para o governo federal. Expirei lentamente, com o sangue subindo pelos ouvidos. Jasmine se virou para mim. Vou contatar o Departamento de Justiça hoje à noite. Isso pode ser considerado uma farsa em nível nacional. Eles vão querer que isso seja encerrado rapidamente. Faça isso. Jordan se afastou do monitor e olhou para mim. Você está bem? Eu assenti. Mas não estava. Fui para casa naquela noite e retirei tudo da lista: telefone, contas de luz e luz. Meu perfil do LinkedIn desapareceu. Meu endereço, apagado dos registros de imóveis pela empresa particular de limpeza de dados da Jasmine. Eles me usaram como uma ferramenta. Agora, eu estava em silêncio, porque uma ferramenta silenciosa também pode ser uma arma. A voz de Jasmine soou pouco antes de eu chegar à porta. Isso não é apenas abuso. É uma farsa em nível nacional. Dei-lhes uma última chance de dizer a verdade. Como era de se esperar, mentiram. O sol se punha atrás do horizonte de Arlington, lançando raios âmbar sobre o vidro polido das janelas do chão ao teto do café. O lugar cheirava a café expresso importado e móveis de jacarandá, exatamente o tipo de civilidade dispendiosa que Gregory gostava de usar como arma. Ele já estava lá quando entrei, sentado perto do fundo, onde era tranquilo, onde acordos sussurrados podiam passar por conversa fiada. Eu usava uma calça preta simples, um casaco cinza justo e nenhuma expressão. Ele ergueu os olhos da xícara, mal escondendo o sorriso irônico. Você mudou, disse ele, do jeito que alguém comentaria sobre o tempo ou um corte de cabelo. Sentei-me em frente a ele, com as palmas das mãos apoiadas na mesa de mármore. A voz de Jasmine sussurrou baixinho pelo microfone intra-auricular. Estou recebendo uma transmissão limpa. Fique calmo. Seu escritório estava mais frio do que o normal. Linhas do tempo digitais estavam pausadas no meio da animação no monitor grande, enquanto uma xícara de café pela metade fumegava perto de seu laptop. Esta matéria difamatória é coordenada, disse ela, batendo no tablet. O jornalista não citou nenhuma fonte, mas está claro. Gregory os alimentou. Provavelmente um contato de relações públicas aposentado dos tempos da Marinha. Tirei o casaco. Deixe-os falar. Vamos nos ater aos fatos. Jasmine olhou para mim. Isso é uma tentativa de provocar, encurralar você emocionalmente, forçar você a reagir de forma imprudente. Ele quer você instável.
Entreguei a ela o pendrive que estava no cofre seguro embaixo da pia. Então, vamos dar a ele a papelada. Ela o conectou. Dentro, históricos de arquivos com registro de data e hora, planilhas de mera, fluxos de fundos com referências cruzadas e, o mais importante, um vídeo de Madison admitindo que usou meu nome, mesmo sem perceber que chegou a esse ponto. Adicione isso ao pacote, eu disse. Jasmine apertou o maxilar. Podemos nos mover agora, mas quando isso sair de nossas mãos, é guerra. Concordei. Comece com o Departamento de Justiça. Eu cuido da Mera. De volta ao meu apartamento, redigi um e-mail seguro para Mera. Ela respondeu em poucas horas, anexando uma declaração juramentada autenticada em cartório. Foi curto, mas decisivo. Confirmo que Gregory Drake me instruiu a alterar a documentação financeira com a autorização de Evelyn Drake. Fiz isso sob a percepção de que meu emprego estava em risco. À noite, minha caixa de entrada vibrou novamente, um número bloqueado. Madison. Pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Olá, respondi. A voz de Madison irrompeu em meio à estática. Eu não sabia que eles chegariam tão longe. Juro, pensei que eles simplesmente falariam com alguém. Não imaginei que seria público. Eles transformaram isso em guerra, eu disse. Você ainda está no meio. Silêncio. Então, o que devo fazer? Não atendi. Ela desligou primeiro. De volta ao escritório da Jasmine, a notícia virou trending topic nos grupos de bate-papo militares. Alguns dos meus antigos contatos enviaram mensagens de apoio. Outros perguntaram se era verdade. Eu ri. Ri alto e com força, como se algo finalmente tivesse se resolvido. Se essa é a defesa deles, eu disse, deslizando o artigo pela mesa de Jasmine, eu já ganhei. Nesse momento, o telefone de Jasmine vibrou. Seus olhos examinaram a notificação e se arregalaram. O Departamento de Justiça aceitou o pré-processo, disse ela. Estamos na pauta. Faltam 10 dias para a audiência formal. Eles construíram seu império com base em nomes roubados. Eu construí o meu com base na verdade. O prédio federal erguia-se como um monólito, cinzento, angular, sem qualquer pedido de desculpas. Entrei pela ala leste de segurança, onde o silêncio pesava. Jasmine caminhava um pouco à minha frente, com uma pasta estreita debaixo do braço, os saltos batendo contra o mármore polido como uma contagem regressiva. Passamos por 2 controles de segurança, um selo de bronze do Departamento de Justiça e finalmente chegamos a uma pequena sala de conferências no 5º andar. Luzes fluorescentes zumbiam no alto. Lá dentro, estavam sentados 2 representantes do Departamento de Justiça, um homem ilegível, o outro, uma mulher de olhar aguçado que não parava de escrever. Esta não é a audiência, Jasmine me disse no carro. Esta é a prévia, mas é a verificação do pulso. Eles decidirão hoje se é real o suficiente para ser transmitido ao vivo. Era real nas minhas veias, no meu estômago, no espaço entre cada respiração. O fichário caiu sobre a mesa com um baque sólido. Jasmine o abriu sem alarde. Estamos apresentando provas de anos de uso indevido da identidade de Evelyn Drake, com autorização federal. Os principais autores incluem Gregory Drake e Madison Drake. A vítima, Evelyn Drake, está presente. Nenhuma reação do advogado do Departamento de Justiça, apenas blocos de notas e acenos de cabeça. Jasmine continuou. As evidências incluem trilhas de auditoria financeira, metadados de pedidos de autorização, correspondência digital e uma declaração juramentada de Mera Patel. O advogado se inclinou para a frente. A senhora Patel é uma testemunha cooperante? É sim, respondeu Jasmine. Ex-contadora da empresa de Gregory Drake. Ela entrou com o processo sob coação. Ele bateu com a caneta. Você tem o documento dela? Jasmine me passou o documento. Eu não disse nada. Eu não tinha falado nada desde que entramos no prédio. A advogada ajeitou os óculos. Explique a relação entre a senhora Drake e os indivíduos citados.
Gregory é meu pai, respondi calmamente, e Madison, minha irmã, é biológica. Assenti uma vez. Foi o suficiente. Eles viraram páginas, digitalizaram recibos, destacaram frases. Jasmine apresentou o registro de pedidos de autorização enviados no meu perfil. Ela apontou para relatórios financeiros que vinculavam minhas credenciais federais às bolsas acadêmicas de Madison. Cada um datado, cada um limpo. Então Jasmine abriu uma última página, assinada ontem. Esta é uma declaração revisada de Madison Drake, disse ela. Ela reconhece o uso não autorizado da identidade de sua irmã e solicita imunidade pré-julgamento como parte cooperante. O advogado ergueu uma sobrancelha. Horário conveniente. O desespero tem seu ritmo, respondeu Jasmine. Fiquei imóvel, com as mãos cruzadas no colo. Não havia necessidade de me emocionar. As páginas já faziam isso por mim. Terminaram a análise sem dizer uma palavra, apenas trocaram olhares. Um deles pegou o laptop e digitou algo que eu não conseguia ver. Depois do que pareceu um século de silêncio, a advogada fechou a pasta e falou: passaremos para a audiência completa em 5 dias úteis. Os ombros de Jasmine afundaram, mas só um pouco. Ela agradeceu e se levantou. Eu a segui, ainda em silêncio, com o olhar voltado para a frente e a coluna ereta. Lá fora, a luz do sol estava forte demais. Isso me obrigou a semicerrar os olhos. Agora eles vão me ouvir. Eles usaram meu nome para construir um futuro. Eu usei a verdade para acabar com o deles. A sala do tribunal cheirava a poeira e tensão. O teto era alto demais, o ar parado demais. Um selo do governo brilhava no fundo da sala, atrás de 3 juízes sentados em um banco elevado. Fileiras de bancos de madeira abrigavam os participantes com paletós engomados e expressões mais tensas. Um fotógrafo permanecia em silêncio no canto, seu obturador clicando em intervalos como um metrônomo de desconforto. Sentei-me à mesa da frente com Jasmine ao meu lado. Ela bateu 2 vezes com a caneta na pasta, um sinal silencioso. Olhei para a frente. A audiência começou precisamente às 8 horas. A advogada principal do Departamento de Justiça, uma mulher na casa dos 50 anos, com vogais curtas e óculos de aro prateado, inclinou-se para o microfone. Esta audiência diz respeito a alegações de uso indevido de autorização federal, fraude de identidade e má conduta financeira envolvendo a senhora Evelyn Drake. Ela fez uma pausa, examinando a sala. Gregory sentou-se à minha frente, com as mãos cruzadas com cuidado demais. Madison, ao lado dele, parecia murcha, ombros curvados sob um blazer rígido demais para seu corpo. Marcia pairava atrás deles, lábios finos e olhos vazios. Ela não foi chamada para falar. Jasmine se levantou. Vamos chamar a senhora Evelyn Drake. Levantei-me. Nome, patente, tempo de serviço, identidade federal. Foi assim que comecei. Fatos, não emoção. Descrevi as missões, o processo de obtenção de autorização ultrassecreta e as repercussões do seu abuso. Falei sem exageros. Minha voz não se elevou. Não precisava. Então Jasmine apresentou os documentos, relatórios de metadados, planilhas de Mera, registros de áudio. O Departamento de Justiça os aceitou para registro. Mera foi chamada em seguida. Ela entrou, ajeitando os óculos nervosamente. Quando questionada se havia conscientemente enviado formulários federais falsos em nome de Evelyn, ela engoliu em seco e respondeu: sim. Sob pressão do Sr. Gregory Drake. Ele disse que foi aprovado. Não foi. Gregory se inclinou para a frente. Objeção. Ela está interpretando a intenção. Isto não é um tribunal, disparou o juiz-presidente. É uma audiência. Deixe-a terminar. Madison estremeceu. O interrogatório mudou de rumo. Senhora Madison Drake, perguntou o advogado do Departamento de Justiça, a senhora pode explicar quem enviou a documentação de antecedentes da CIA para você? Madison piscou.
Eu assinei o que me mandaram assinar. Já estava preenchido. Pré-preenchido por quem? Ela hesitou. Meu pai, disse ela, quase inaudível. Gregory ficou tenso, com o maxilar se mexendo. Ele interrompeu. Com todo o respeito, isso tudo é um mal-entendido. Depois do que pareceu um século de silêncio, a advogada fechou a pasta e falou: passaremos para a audiência completa em 5 dias úteis. Os ombros de Jasmine afundaram, mas só um pouco. Ela agradeceu e se levantou. Eu a segui, ainda em silêncio, com o olhar voltado para a frente e a coluna ereta. Lá fora, a luz do sol estava forte demais. Isso me obrigou a semicerrar os olhos. Agora eles vão me ouvir. Eles usaram meu nome para construir um futuro. Eu usei a verdade para acabar com o deles. A sala do tribunal cheirava a poeira e tensão. O teto era alto demais, o ar parado demais. Um selo do governo brilhava no fundo da sala, atrás de 3 juízes sentados em um banco elevado. Fileiras de bancos de madeira abrigavam os participantes com paletós engomados e expressões mais tensas. Um fotógrafo permanecia em silêncio no canto, seu obturador clicando em intervalos como um metrônomo de desconforto. Sentei-me à mesa da frente com Jasmine ao meu lado. Ela bateu 2 vezes com a caneta na pasta, um sinal silencioso. Olhei para a frente. A audiência começou precisamente às 8 horas. A advogada principal do Departamento de Justiça, uma mulher na casa dos 50 anos, com vogais curtas e óculos de aro prateado, inclinou-se para o microfone. Esta audiência diz respeito a alegações de uso indevido de autorização federal, fraude de identidade e má conduta financeira envolvendo a senhora Evelyn Drake. Ela fez uma pausa, examinando a sala. Gregory sentou-se à minha frente, com as mãos cruzadas com cuidado demais. Madison, ao lado dele, parecia murcha, ombros curvados sob um blazer rígido demais para seu corpo. Marcia pairava atrás deles, lábios finos e olhos vazios. Ela não foi chamada para falar. Jasmine se levantou. Vamos chamar a senhora Evelyn Drake. Levantei-me. Nome, patente, tempo de serviço, identidade federal. Foi assim que comecei. Fatos, não emoção. Descrevi as missões, o processo de obtenção de autorização ultrassecreta e as repercussões do seu abuso. Falei sem exageros. Minha voz não se elevou. Não precisava. Então Jasmine apresentou os documentos, relatórios de metadados, planilhas de Mera, registros de áudio. O Departamento de Justiça os aceitou para registro. Mera foi chamada em seguida. Ela entrou, ajeitando os óculos nervosamente. Quando questionada se havia conscientemente enviado formulários federais falsos em nome de Evelyn, ela engoliu em seco e respondeu: sim. Sob pressão do Sr. Gregory Drake. Ele disse que foi aprovado. Não foi. Gregory se inclinou para a frente. Objeção. Ela está interpretando a intenção. Isto não é um tribunal, disparou o juiz-presidente. É uma audiência. Deixe-a terminar. Madison estremeceu. O interrogatório mudou de rumo. Senhora Madison Drake, perguntou o advogado do Departamento de Justiça, a senhora pode explicar quem enviou a documentação de antecedentes da CIA para você? Madison piscou. Eu assinei o que me... A sala se moveu, não em movimento, mas em peso. Ouvi alguém respirar mais forte do que pretendia. Madison. O tribunal se voltou para ela. Senhora Madison Drake, a senhora já apresentou depoimento corroborando o uso do nome da sua irmã para apuração de antecedentes. A senhora tem conhecimento de outros casos em que as credenciais dela foram usadas? Ela congelou. Seus olhos se voltaram para Gregory. Ele não olhou para ela. Madison lambeu os lábios, sua voz mal se elevando acima do volume de papéis. Eu sabia sobre a autorização. Eu não sabia sobre o financiamento. Eu não sabia que a assinatura dela tinha sido copiada. Você revisou os 9 documentos em questão. Madison assentiu.
Não são dela. Eu não os falsifiquei, mas... Ela hesitou, com a voz embargada. Ele disse que era o padrão, que ninguém se importaria. O tribunal se inclinou. Quem é ele? Ela suspirou. Meu pai. Gregory zombou. Objeção. Isso é difamação de reputação baseada em má interpretação e política familiar. Esses documentos... Você não está sendo interrogado, retrucou o advogado principal. A boca de Gregory se contraiu, mas ele engoliu a fúria. Não tinha apoio jurídico naquele dia, não o tipo que importava em uma sala federal. Seu antigo advogado havia se retirado na noite anterior. Jasmine havia providenciado isso. Não disse uma palavra. Não tinha o dia todo. Deixei o peso das evidências falar. Deixei a verdade desnudá-los. Madison começou a chorar. A princípio, baixinho, depois tremendo. Não era nossa intenção, desabafou. Ele disse que ela não importava, que Evelyn tinha se afastado da família e que estávamos apenas pegando emprestado a oportunidade. Gregory se virou para ela, a máscara caindo. Você já tinha idade para fazer perguntas, sibilou. O tribunal deu um forte golpe de martelo, ordem. Jasmine deslizou um papel para frente. Temos uma declaração assinada por Mera Patel, capturas de tela de comunicações internas, os registros oficiais de mobilização de Evelyn comprovando que ela estava no exterior durante os eventos de assinatura e uma série de e-mails demonstrando conhecimento e coordenação entre os dois entrevistados. O Departamento de Justiça se levantou. Estamos encaminhando o caso para uma denúncia criminal contra Gregory Drake por fraude federal. Foi então que as câmeras dispararam. Não de dentro, ainda proibido, mas do corredor, enquanto a notícia se espalhava. Alguém iria vazar. Alguém sempre vazava. Gregory empalideceu, o maxilar contraído. Ele olhava para frente, como um homem observando o mar subir até o seu queixo. Eu observava, não com ódio, nem mesmo com raiva, apenas com determinação. Durante anos, ele usou seu poder como uma armadura, empunhou o nome da nossa família como uma espada. E agora, aqui estava ele, exposto, não pela força, mas pelo próprio sistema que ele havia manipulado. O tribunal abriu um recreio. Gregory se levantou lentamente. Madison, não. Ela se encolheu, o rosto marcado pelo arrependimento, o rímel escorrendo pelas bordas. Jasmine se virou para mim assim que saímos da sala. Aquele foi o colapso. Não sorri, mas algo se soltou no meu peito. Um peso, uma cicatriz, algo antigo e oco. Aquilo não era vingança. Era revelação. E o fogo ainda nem tinha atingido o auge. Quando a fundação quebra, o império desmorona junto. O ar da manhã do lado de fora do tribunal parecia diferente. Não mais leve, apenas mais silencioso. Os manifestantes haviam sumido. As câmeras haviam diminuído. Não havia tapete vermelho para a desgraça. Apenas degraus cinzentos, escorregadios pela chuva da noite anterior, e um silêncio que ecoava mais alto do que qualquer escândalo. Gregory Drake, meu pai, estava no centro da moldura, com os pulsos algemados e os olhos ardendo com o tipo de orgulho ao qual só um homem que havia perdido tudo ainda conseguia se apegar. Durante anos, ele se fez de mestre da ótica. Sabia como posar, como girar a moldura para que o ângulo sempre o favorecesse. Mas hoje, não havia ângulo, nenhuma lente forte o suficiente para esconder o fato de que o rei não tinha mais reino. Eu observava do outro lado da rua, escondida no aglomerado de vãs da imprensa. Jasmine estava ao meu lado, óculos escuros escondendo o cansaço. Detenção federal até o indiciamento, murmurou ela, lendo em seu celular. Fiança negada. Encontraram contas criptografadas nas Ilhas Cayman. Isso selou o caso. Gregory não me procurou. Eu não tinha certeza se ele conseguiria. O peso da desgraça pública pesava sobre ele como correntes muito mais pesadas que aço. Pela primeira vez, ele não estava falando. Pela primeira vez, o silêncio era mais alto que seus discursos.
Madison ficou de lado, o rosto pálido e tenso. Seu brilho habitual, cabelo, sorriso, confiança, havia se esvaído sob camadas de descrença. A CIA havia emitido um boletim interno na noite anterior. Sua candidatura estava formalmente encerrada, sinalizada por envolvimento em fraude adjacente. Não haveria briefings futuros, nem missões confidenciais. Seus privilégios de segurança, se é que algum dia realmente existiram, haviam se dissolvido como a névoa da manhã. Ela não chorou. Não em público. Não era o estilo dela. Mas o jeito como ela segurava o celular, com os nós dos dedos brancos e trêmulos, me disse tudo. Ela não estava com raiva de mim. Não mais. Apenas suspensa em uma dor para a qual nunca se preparou. Marcia, minha mãe, arrastava os pés atrás deles como uma nota de rodapé esquecida. Ela não usava maquiagem. Isso, por si só, já parecia uma declaração. Seu olhar encontrou o meu por apenas um segundo, tempo suficiente para que eu visse arrependimento, cru e sem graça. Ela murmurou algo. Talvez desculpe. Talvez porque. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Saí antes que a mídia se voltasse para mim. Jasmine havia planejado uma rota de fuga, uma que não envolvesse flashes ou microfones. Pegamos o carro dela, demos a volta no quarteirão e seguimos para o oeste. Através dos vidros escuros, observei o horizonte se distanciar, os monumentos, as rotundas, as mentiras polidas do poder, tudo se encolhendo atrás de nós como fantasmas finalmente libertados de seu palco. Quer dizer alguma coisa à imprensa? Jasmine perguntou, sem olhar para mim. Não, balancei a cabeça. Só uma frase. Escreva para eles, se pedirem. Ela esperou. Eu só queria meu nome de volta. Ela assentiu. Dirigimos em silêncio por horas, passando pela cidade, pelos subúrbios, pelas placas de saída sem nome que poderiam pertencer a qualquer um. Noah nos encontrou na base da estrada da montanha, de braços cruzados, já esperando ao lado da caminhonete que ele havia me prometido anos atrás, caso eu precisasse desaparecer. Abasteci a geladeira, disse ele sem sorrir. O tanque está cheio. Você, perfeito. A cabana era exatamente como eu me lembrava, estrutura de madeira, fogão de ferro, piso de madeira rangendo como velhos companheiros de guerra. Um lugar onde o mundo não poderia me alcançar, ou não ousaria tentar. Fiquei na beira do deck naquela noite, olhando para as terras baixas. O vento cheirava a pinho e ar queimado. As luzes da cidade cintilavam ao longe, como estrelas moribundas. Eu conseguia imaginar a voz de Gregory, anos atrás, dizendo algo presunçoso sobre o legado, sobre como a história lembra os vencedores. Ele sempre acreditou que silêncio significava vitória. Mas silêncio não era ausência. Silêncio era observação. Eles sempre pensaram que eu era invisível, e talvez eu fosse. Por muito tempo, deixei que acreditassem. Era mais fácil do que confrontar a verdade de que meu próprio sangue havia me esculpido para fora da moldura, usado meu reflexo para construir seus próprios espelhos. Eu era a filha invisível, a substituta, a autorização, a representante. Mas agora, o espelho havia quebrado. E cada caco refletia quem elas realmente eram. Noah estava sentado lá dentro, perto da lareira, folheando um livro antigo com o qual provavelmente não se importava. Ele era o tipo de homem que esperava sem fazer perguntas, que te apoiava quando todos te entregavam. Talvez eu não o amasse. Talvez eu simplesmente amasse o fato de ele nunca ter me pedido para ser psiquiatra. A chaleira apitou. O chamado de Jasmine chegou momentos depois. De alguma forma, o sinal da montanha ganhou vida, como se soubesse que a mensagem precisava ser transmitida. Você foi convidado para falar na comissão de ética na semana que vem, sobre integridade. Claro que sim. Que vissem o fantasma sobre o qual construíram sua fortaleza. Que ouvissem a voz dela. E, desta vez, ninguém ousaria falar por cima dela. Dei-lhe silêncio. Eles me deram guerra. Respondi com a verdade.
A lareira lá fora estava baixa, suas brasas sussurrando ao vento que soprava por entre os altos pinheiros que cercavam a cabana. Sentei-me com uma xícara de café morno, o aroma de cedro se misturando à fumaça e à lembrança. O retiro foi silencioso, uma pausa necessária após a tempestade. Meu nome tinha viajado mais longe em poucas semanas do que em anos. Mas ali, na floresta, não havia microfones, nem manchetes, apenas eu. A ideia tinha sido da Jasmine, um fim de semana tranquilo, com professores, veteranos, um simpósio de ética, discreto, nada chamativo. Ela disse isso como se fosse um pedido de casamento, mas eu sabia que era mais do que isso. Um leve empurrão em direção a algo que eu não estava pronta para chamar de cura. Mesmo assim, concordei, porque me esconder estava começando a parecer silêncio de novo. A universidade não havia mudado muito, prédios de tijolos, gramados macios, faixas ondulando contra o sol de julho. Eu me lembrava de caminhar por aqueles terrenos uniformizado, mais jovem e magro, ainda perseguindo algum senso abstrato de dever. Naquela época, eu achava que obediência era lealdade. Agora, sei melhor. Entrei na sala de aula atrás de Jasmine. Ela acenou brevemente para o moderador e sussurrou: 15 minutos, talvez algumas perguntas e respostas. Seja honesto, mas sem acusações. Dei um sorriso irônico. Quer dizer, não incendiar o lugar? Quero dizer, não leve napalm para um seminário. Sentamo-nos. A sala estava pela metade, professores, estudantes de direito, alguns oficiais aposentados. Não reconheci ninguém, o que foi um presente. Minhas cicatrizes não eram públicas ali, apenas especulativas. Me ligaram por último, Evelyn Drake, ex-especialista em operações de inteligência, defensora da integridade nos sistemas federais. O título soou clínico, mas mesmo assim subi ao palco. Não falei sobre Gregory ou Madison, nem sobre o escândalo agora conhecido como dossiê da Procuração, que gerou artigos de opinião e uma pequena revisão no Congresso. Em vez disso, falei sobre nomes. Sobre como um nome não é apenas uma tinta em um distintivo, mas a história que ele conta e o fardo que carrega. Houve um tempo, eu disse, examinando a sala, em que eu acreditava que o silêncio era força. Que se você perseverasse em silêncio, as pessoas acabariam te vendo. Eu estava errado. A plateia estava imóvel. Algumas canetas rabiscavam. Continuei, agora mais devagar. Meu nome foi usado sem o meu consentimento. Abriu portas, financiou mentiras e construiu carreiras. E por anos, deixei isso passar. Disse a mim mesma que não me importava. Não queria os holofotes. Não queria o peso. Mas acontece que o silêncio não te protege. Ele te apaga. Um jovem levantou a mão. O que mudou? Não hesitei. Me chamaram de inútil na cara. E aí pediram minha assinatura. Foi aí que percebi que não era invisível. Eu era conveniente. Ouviu-se um murmúrio de assentos se movendo. Alguém perto da frente assentiu lentamente. Outra voz, uma mulher de 40 e poucos anos, com a insígnia da Marinha na lapela: você faria de novo? A pergunta caiu como uma pedra. Olhei nos olhos dela. Sim, mas eu não esperaria tanto. Lá estava, a coisa que eu não tinha dito em voz alta até então. O arrependimento, não por ter revidado, mas por ter deixado aquilo continuar por tanto tempo, por ter entregado partes de mim só para manter a paz. Depois, desci do palco sob aplausos educados. Alguns professores se aproximaram, agradecendo pela minha honestidade. Jasmine ficou para trás, encostada em um pilar, com os braços cruzados e um meio sorriso. Você não incendiou o lugar, disse ela. Eu trouxe fósforos, mas não os acendi. Percorremos o caminho do campus em direção ao prédio da administração. Alunos passavam, alheios. Foi um estranho alívio caminhar anonimamente por um lugar que antes me dispensava. Minha mente voltou à churrasqueira, ao prato de papel, à cadeira dobrável, à condescendência. O forte contraste agora era risível. Jasmine quebrou o silêncio.
Sabe, este pode ser o seu começo, não apenas o fim de algo feio. Balancei a cabeça, mas gentilmente. Não é um começo, é um reparo. Mais tarde naquela noite, de volta à cabana, sentei-me à escrivaninha improvisada perto da janela. Uma pilha de formulários aguardava ao lado do meu laptop, pedidos de financiamento para veteranos de guerra. Um deles, marcado em azul, era meu. Peguei a caneta e encarei o nome impresso em negrito, Evelyn Drake. Aquele nome havia sido copiado, colado, enviado e falsificado ao longo de uma década de esquemas fraudulentos. Eu o vira distorcido para se encaixar em narrativas que nunca escolhi. Mas, naquela noite, era só meu. Preenchi o formulário, linha por linha. Sem pseudonimos, sem identidades falsas, sem reputação emprestada. Quando cheguei à linha de assinatura, hesitei apenas por um instante. Assinei. A tinta escorria suave e constante. Sem hesitação. Nenhum fantasma da mão de Gregory guiando a minha. Nenhuma Madison observando por trás. Evelyn Drake, não é proxy, não é espaço reservado, não é ferramenta. Sou só eu. Olhei para o papel novamente, mais por hábito do que por dúvida. Evelyn Drake. O nome estava ali, não mais vazio. A tinta não treme. Chega de fingir. Você me chamou de inútil, mas foi meu nome que construiu seu mundo. O sol da manhã filtrava-se através das agulhas dos pinheiros, cintilando sobre a superfície vítrea do lago como ouro espalhado. Outubro chegará sem alarde, pintando as árvores de ferrugem e âmbar. O ar estava fresco, não cruel, e o silêncio não parecia mais um exílio. Um pássaro cantou na beira do cais. Sentei-me nos degraus da cabine, com o café esfriando nas mãos e o cheiro de fumaça de madeira ainda impregnado nas mangas de flanela. Fazia meses desde o encerramento da audiência. Desde a última assinatura, tudo mudou. O mundo havia mudado. Não ruidosamente, mas havia mudado. Eu não estava mais esperando. Nem por eles. Nem por ninguém. O envelope chegou, enfiado entre um boletim informativo e um catálogo de suprimentos amassado. Noel carregou morro acima como se não fosse nada, colocando-o sobre a mesa da varanda, ao lado dos ovos e do jornal do dia anterior. Sem endereço de retorno, apenas meu nome, escrito de forma limpa, cuidadosa, não a imitação que eu já tinha visto centenas de vezes. Não era outra falsificação. Era real. Abria-a lentamente, já sabendo de quem era. Agora eu entendo, dizia. Sem pedido de desculpas, sem detalhes, sem pedido de perdão, apenas aquela única frase escrita à mão por Madison. Olhei para ele por mais um instante e dobrei a página com cuidado. Não havia mais raiva, nenhuma dor persistente, apenas clareza. Algumas dívidas cobram juros. Outras se dissolvem na chama. Levantei-me, desci da varanda e caminhei em direção à fogueira. As cinzas da queima da noite anterior ainda ardiam sob os troncos carbonizados. Ajoelhei-me, coloquei a carta em cima e acendi um fósforo. A chama pegou rápido. O papel se enrolou em silêncio, as palavras se transformando em memória. Depois fumaça, depois nada. Quando voltei para a varanda, Noah estava tomando café, com uma bota apoiada no corrimão. Ele não olhou para mim quando perguntou: "E agora?" Sentei-me ao lado dele. "Eu assino coisas", disse eu, deixando as palavras se tornarem mais quentes, mas só quando quero dizer isso. Ele sorriu, mas não disse nada. Não havia mais nada a dizer. Lá dentro, a cabine estava aquecida com um leve cheiro de cedro e tinta. Meu laptop piscava suavemente, uma aba aberta do quadro de suporte de veteranos, meio cheia. E sobre a mesa da cozinha, disposta ordenadamente e deliberadamente, havia uma pasta. Meu nome estava impresso na capa, Evelyn Drake. Sem autorização falsa, sem procuração, apenas eu. Peguei a pasta, os dedos acariciando o peso da escolha real, sem obrigações, sem manipulação, apenas o que eu escolhi carregar, o que eu escolhi assinar. E eu assinaria. Coloquei a caneta ao lado.
Um silêncio diferente se instalou no quarto, não o tipo de silêncio que costumavam usar para me apagar. Este me pertencia. Lá fora, o vento virava uma página do calendário. Outubro, fresco e aberto. Fechei a porta atrás de mim. Na cozinha, a pasta esperava. Evelyn Drake. Desta vez, para mim. O nome que um dia enterraram tornou-se a verdade que não podiam ignorar. O silêncio de Evelyn nunca foi fraqueza. Era o sopro antes da tempestade. A justiça chegou, não com barulho, mas com clareza inegável, retirando o poder dos corruptos e devolvendo-o aos injustiçados. Porque quando a injustiça é enfrentada com coragem inabalável, o veredito final pode ecoar por toda a vida. Talvez se levantar hoje signifique que você nunca mais terá que se curvar à injustiça amanhã. Se esta história ressoou com você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir e comente abaixo. Clique em um se você se sentiu visto também, se ainda estiver decidindo.